Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui com vocês, mais uma vez, o professor Jean Nobre, para a gente dar sequência aos nossos estudos. Então, acompanhe a nossa aula de hoje. Aí está, a aula de número 18 será problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Esse é o nosso objeto de conhecimento. E o detalhamento é razão e proporção, tá bom? Então, nós vamos entender o que é uma razão, o que é uma proporção, como que a gente aplica esses conceitos, tá? E vocês vão gostar da nossa aula de hoje, porque ela tá bem tranquila, tá bem bacana. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, razão e proporção, né? Vamos entender em linhas gerais o que é uma razão e o que é uma proporção. A razão nada mais é do que uma fração. Uma fração é uma razão, tá? Então, nós já estudamos frações, você já sabe que uma fração ela possui um numerador, que é o númerozinho que fica ali na parte de cima, possui um denominador, númerozinho de baixo. Então, nós temos duas partes, né? O numerador e o denominador. Quando a gente fala em razão, tá? A gente sempre está comparando um valor em relação ao outro. Por exemplo, aí na sala de aula, né? Nós temos ali 30 alunos, por exemplo. Temos 30 alunos. Desses 30 alunos, quantos são meninos? Então, nós temos um total, por exemplo, de 20 meninos contra 30 alunos no total, tá? Então, como que eu represento essa minha fração? Eu vou representar 20 sobre 30, tá? 20 é o total de meninos, 30 é o total de alunos, incluindo os meninos e as meninas. Agora, se eu quiser representar a razão de meninas em relação ao total de alunos. Então, eu vou escrever de outra forma. Eu vou escrever 10 sobre 30. Isso porque eu tenho 10 meninas num total de 30 alunos. Viram só? Então, é dessa forma que eu represento as razões, tá? E a proporção? O que vem ser a proporção? A proporção, pessoal, é a igualdade entre duas razões. Tá? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, eu vou ter duas razões ou duas frações e entre elas eu vou ter um sinalzinho de igualdade ali. Tá? E aí eu vou comparar essas duas frações. O que pode acontecer é a gente não ter um dos valores dessas duas frações. Ou seja, eu tenho ali numerador e denominador, numa fração, na outra fração eu tenho o numerador, mas não tenho o denominador. Então eu vou utilizar um cálculozinho ali, que eu vou mostrar para vocês, para a gente encontrar que valor é esse que está faltando ali. Tá bom? Mas é bem tranquilo, vocês vão conseguir acompanhar. Vamos à nossa primeira cartelinha? Então vamos ver o conceito de razão e proporção aqui, né? Para a gente seguir com alguns exemplos e algumas situações e problemas também. A razão entre dois números é dada pela sua divisão. Então foi o que eu falei para vocês. Eu tenho uma fração 4 sobre 8, por exemplo. Tá? Não, deixa eu colocar um número diferente aqui. 4 sobre 7. Isso é uma razão. Tá? Ou seja, quando ele fala aqui que a divisão, tá? Ó, a razão entre dois números é dada pela sua divisão. Então veja, eu estou dividindo 4 por 7. A fração nada mais é que uma divisão também, tá? Obedecendo a ordem na qual eles foram dados. Uma razão para fazer comparação entre duas grandezas. Ou melhor, usamos, né, razão para fazer comparação entre duas grandezas. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco no exemplo dos alunos, né? Eu tinha na minha sala, no exemplo que eu dei, 20 meninos contra um total de 30 alunos. Ó, 20 sobre 30. Então, veja, aqui é o total de meninos, né? Total de meninos. E aqui é o total de alunos. Total de alunos, 30 alunos. Desses 30, 20 são meninos. Olha só que, veja que as frações, elas se complementam, tá?
Nós já vimos esse conceito, mas nunca é bom, ou melhor, sempre é bom relembrar, tá? Veja, se de cada 20, ou melhor, se eu tenho um total de 20 meninos contra 30 alunos da turma, né? Significa que eu tenho 10 meninas nessa turma, tá? Então vejam que quando eu somo esse numerador 20 com o outro numerador 10, eu tenho o total 30, tá? Que é o quantitativo de alunos na turma, ok? Olha esse exemplo. Um piloto percorre uma estrada a 130 km por hora. Veja, 130 km por hora. O que significa isso? Significa que a cada hora esse piloto percorre 130 quilômetros. Ó, em uma hora, o piloto, né? Em uma hora, esse piloto vai percorrer 130 km. É isso que está sendo dito aqui. Ok? Por isso que na definição, ó, usamos razão para fazer comparação entre duas grandezas. Veja, aqui nós temos duas grandezas, que é o tempo, né, que foi dado em hora, e a distância, em quilômetros. São duas grandezas diferentes. Uma mede o tempo, a outra mede a distância. Tá? Então, a cada hora, o piloto percorre 130 quilômetros. Isso significa, né, que em 2 horas, esse piloto irá percorrer quantos quilômetros? 260 km, né? E assim por diante, tá? E isso, claro, se ele mantiver a velocidade constante e tal, tá? Mas é só para a gente entender que essas duas grandezas, quilômetros e hora, elas interagem entre si, elas conversam entre si, tá bom? Então ele coloca aqui, né? A velocidade média, veja, é a distância percorrida pelo tempo, né, do percurso, ok? Vamos seguindo. Em uma sala de aula com 50 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. Então pronto, eu tenho um total. Nós já sabemos que o total, ele sempre fica na parte de baixo da fração, tá? Nesse caso eles são 50. Aí ele fala, né? 30 são meninos e 20 são meninas. Então como é que eu vou representar a fração aí para as meninas, né? 20 sobre 50. Ok? Então aqui é a fração para os meninos, vou colocar aqui masculino, tá? E aqui das meninas, feminino. Feminino, pronto. Observem que quando eu somo esses dois valores, ó, 20 aqui com mais 30, eu tenho quem? O meu total, tá? Vamos relembrar o conceito de fração rapidamente aqui. Lembra quando nós estudamos adição de frações? E lá na adição de frações eu falava para vocês o seguinte, olha pessoal, quando vocês tiverem que somar duas frações e vocês observarem que os denominadores são iguais, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir um desses denominadores, no caso aqui 50, e a parte de cima das frações, né, ou seja, os numeradores, vocês podem somar normalmente. Tá? Isso porque os denominadores, esses números aqui de baixo, eles são iguais. Então, se eles são iguais, não tem problema nenhum você fazer a soma aqui direto. Pode fazer sem problema nenhum, tá bom? Mas só se esses números aqui de baixo, os denominadores, forem iguais. Bacana? Tranquilo? Então, vejam que quando eu somo os dois numeradores, eu volto a ter o total da minha fração ali, tá? Ou seja, 50 sobre 50, que é igual a 1. E 1 nós sabemos que corresponde ao todo, tá? O total
dessa fração. Tranquilo, né, pessoal? O conceitozinho bem tranquilo. Vamos seguindo com mais alguns exemplos. A razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos é dada pelo quociente. Quociente nós já sabemos que é a divisão, tá? Que é uma divisão representada como fração simplificada, tá? Então tá aqui, ó, ele pegou a razão entre o número de meninas, tá? E a quantidade total. Então, meninas são 20. O total, 50. Então, a razão que nós temos é 20 sobre 50. E aí, pessoal, toda vez que a gente tiver uma fração na qual eu tenho um zero aqui no numerador e um zero no denominador, eu posso simplificar, tá? Ou seja, eu posso simplesmente anular esses dois zeros e o resultado, ó, 2 sobre 5. Viram só? Nem precisa a gente fazer nenhuma conta, nem precisa fazer nenhum cálculo, basta a gente simplificar. Olha esse outro exemplo aqui, eu tenho 30 sobre... Vou colocar 400 agora. 30 sobre 400. Como é que eu faço para simplificar essa fração? Preste atenção. Como eu só tenho um zerinho aqui na parte de cima da fração, eu só vou simplificar com um zero na parte de baixo. Tá bom? Sempre assim. Quando você cortar um zero em cima, você só vai cortar um zero embaixo também. Então, nesse caso, a simplificação ela vai resultar em 30 sobre 40. Beleza? Agora, se, por exemplo, eu tivesse 300 sobre 400. 300 sobre 400. Como que ficaria a simplificação? Veja que nesse caso, eu tenho um zerinho aqui na parte de cima e tenho mais outro, né? Então, eu posso simplificar com os dois de baixo também. Aí, tranquilo, eu posso simplificar os dois. Nesse caso, sobraria 3 sobre 4. Tá bom? E assim por diante. A mesma coisa valeria se eu tivesse uma fração imprópria. Por exemplo, 500 sobre 20. 500 sobre 20. Ó, como eu só tenho um zerinho aqui na parte de baixo, então eu vou cancelar esse zero com um zero na parte de cima. Resultado, 50 sobre 2. Viram só? E aí 50 sobre 2 é igual a 25. Bacana? Então é dessa forma que a gente vai simplificar as frações, tá? Toda vez que a gente tiver zeros, tanto no numerador quanto no denominador, tá? Observou que você tem ali zeros na parte de cima e na parte de baixo da fração, né? Ou seja, numerador e denominador. Imediatamente, gente, já faz esse esqueminha aqui, tá? Simplifica os zeros, porque na hora de fazer a divisão, você vai ganhar bastante tempo. Foi o que aconteceu ali, ó. 20 sobre 50. Já imaginou se a gente fosse fazer uma divisão de 20 por 50? A gente perderia muito tempo. Então, nesse caso, a gente simplifica os zeros, sobra 2 sobre 5. Bacana? Tranquilo? Vamos seguindo, então. Na próxima cartela, temos agora a razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos é dada por. Então, veja que nesse caso, como a gente está falando dos meninos, então é 30 sobre 50. Ok? E aí, gente, mesmo esqueminha, ó, simplifica os zeros. O que sobra? 3 sobre 5. Tá bom? E assim por diante. Vamos para a próxima. A representação de uma razão. Como é que a gente representa uma razão, gente? Ó, pode aparecer nesse formato aqui. A está para B, ok? A gente lê dessa forma, ó. A está para B. Existe essa outra representação também aqui, ó. A barrinha B. Mas a gente lê da mesma forma, tá? A está para B, A sobre B, A dividido por B, tá? Todas essas são expressões equivalentes, ok? Razão e proporção.
Veja, agora a gente vai entrar naquela parte que eu falei para vocês que uma proporção é uma igualdade, olha só, é uma igualdade entre duas razões. Aqui eu tenho duas razões. A sobre B igual a C sobre D. Se eu tivesse que escrever isso através dos números, ficaria assim, ó. 2 sobre 4 é igual a 4 sobre 8. Será que essa igualdade ela é verdadeira? Será que 2 sobre 4 é igual a 4 sobre 8? Aí a gente iria discutir se isso é verdadeiro ou falso, tá? Mas o fato é que a representação fica dessa forma. 2 está para 4, assim como 4 está para 8. É dessa forma que nós vamos ler uma proporção, tá bom? 2 está para 4, assim como 4 está para 8. No caso aqui, da representação algébrica, ó. A está para B, assim como C está para D, ok? É dessa forma que a gente faz a leitura de uma proporção, tá bom? Aí, gente, temos aqui uma questão importante, veja. Como é que eu faço para resolver uma proporção? Muito simples, nós inclusive já fizemos bastante exercício sobre isso. Vocês vão multiplicar os termos, ó, que estão nas diagonais. Então eu multiplico A vezes D, tá? E depois C vezes B de bola, ok? Então vai ficar A vezes D, olha só. A vezes D de dado igual a C vezes B, tá bom? C vezes D, ou seja, eu multiplico os elementos que estão nas diagonais, tá bom? É dessa forma que a gente vai trabalhar, dessa forma que a gente vai resolver as proporções, beleza? Vamos seguindo, nós temos alguns exemplos para a gente ver. Da mesma forma que simplificamos uma fração, também fazemos com a razão. Para obtermos a forma irredutível, ou seja, né, mais simplificada possível, isto é, então veja, eu tenho 18 está para 30, 18 está para 30, veja, eu posso simplificar essa razão. De que forma? Eu vou dividir tanto o valor da parte de cima da fração, né, ou seja, o 18, vou dividir o 18 por 2, e o 30 eu tenho que dividir por 2 também, tá? Sempre que eu dividir o número de cima por um valor, eu tenho que dividir por esse mesmo valor na parte de baixo. Nunca pode ser valores diferentes, tá? Então veja que nesse caso eu tenho 18 dividido para 2. 18 dividido para 2, ó, é igual a 9. 30 dividido por 2 é igual a 15. Vejam que eu consigo ainda simplificar mais um pouquinho, ó. Vou simplificar agora por 3. Tanto a parte de cima da razão quanto a parte de baixo. Então vou dividir 9 por 3, que vai dar 3. E 15 dividido por 3, que vai dar 5. Ou seja, simplificando a razão 18 sobre 30, simplificando essa razão, eu chego em 3 sobre 5. Moral da história, eu posso afirmar que 18 sobre 30 é igual a 3 sobre 5, ok? São razões iguais, que têm valores absolutos iguais, tá bom? Muito bem, vamos aqui para uma situação problema, que diz o seguinte: em um concurso da Secretaria Municipal de Manaus, foram inscritos 2.400 candidatos para 300 vagas. Determine a razão entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas. Muito bem, veja. Nesse caso aqui, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado, gente, para observar o comando da questão.
Ele diz o seguinte: determine a razão entre o número de candidatos e o número de vagas, tá? O que significa isso? Significa que o número de candidatos, nesse caso aí, como ele está falando, vai ficar na parte de cima da nossa fração. Porque 2.400, ó, é o total de candidatos. Então vai ficar 2.400, tá? Sobre o número de vagas. Determine a razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Então, nesse caso aqui, 2.400 sobre 300. É dessa forma que a gente vai representar essa razão, tá? Lembram da simplificação que eu mostrei agora há pouco para vocês, dos zeros? Olha só, tem um zerinho aqui em cima, um zerinho aqui embaixo. Mais um zerinho aqui em cima, outro zerinho aqui embaixo. Então, 24 sobre 3. Ou seja, simplifiquei os dois zeros que eu tenho no numerador, de 2.400, com os dois zeros do denominador ali do 300. Olha aí como ficou bem mais simples, né? O que é mais fácil? Eu dividir 2.400 por 300 ou 24 por 3? Lógico que é 24 por 3, né? Porque eu já sei. Eu lembro da tabuada. E eu sei que 3 vezes 8 é igual a 24. Então ficou mais tranquilo. Ou seja, eu tenho 8 candidatos por vaga, tá? Para cada vaga, eu vou ter 8 candidatos concorrendo, tá bom? Mas é como eu falei para vocês, isso vai depender do comando aqui da questão. Determine a razão entre o número de candidatos. Se ele tivesse colocado assim, ó, determine a razão entre o número de vagas e o número de candidatos. Olha só, se a razão é entre o número de vagas, então seria, né, 300 sobre 2.400, ok? Por quê? Porque ele estaria falando de uma razão, né, envolvendo o número de vagas pelo número de candidatos. Aí, nesse caso, nós já teríamos uma outra razão, tá? Já seria uma razão desse tipo aqui. 3 sobre 24, né? Que é igual a 1 sobre 8, tá? Então, já seria uma outra razão, tá? Mas, como eu falei, tudo vai depender de como vai ser colocado aqui, tá? No comando da questão. Muito bem, vamos para a situação problema de número 2, que diz o seguinte: sabendo que um terreno possui 50 metros de largura e sua representação em um desenho é de 20 centímetros, encontre a escala deste desenho. Muito bem, pessoal, olha só. Questãozinha interessante. Nós sabemos que 1 metro é igual, né? Não, deixa eu colocar assim. 1 metro é igual a 100 centímetros. Beleza? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se eu quiser transformar 50 metros em centímetros, como é que vai ficar isso aqui, hein? 5.000, né? 5.000 centímetros, tá? Transformei 50 metros em centímetros. Então, 50 metros é igual a 5.000 centímetros. Encontre a escala deste desenho. Veja, nesse caso aqui, eu vou ter que dividir. Vou ter que montar uma razão. Ou seja, a razão, nesse caso aqui, da quantidade em centímetros, né? Que são 20 centímetros. Que ele diz, sabendo que um terreno possui 50 metros de largura e sua representação em um desenho é de 20 centímetros. Então, encontre a escala. Ou seja, nós vamos dividir 20 centímetros por 5.000. Professor, não poderia ser, nesse caso, 20 dividido por 50? Nesse caso aqui não, porque eu tenho unidades diferentes, tá? Eu tenho metro
e tenho centímetros. Então eu tenho que trabalhar sempre na mesma unidade. Por isso que eu transformei tudo para centímetros, ok? Então veja que nesse caso nós temos, olha aqui novamente, ó, o recurso de simplificar os zeros, né? Vai ficar 20 sobre 500. 20 sobre 500. Vou dividir, vou simplificar mais um pouquinho aqui a minha razão. Então vai ficar 1 sobre 250, tá? Olha aí, 2 dividido por 2 é igual a 1, 500 dividido por 2 é igual a 50, tá? Então toda vez que eu quiser olhar alguma escala nesse desenho, eu já sei que eu vou ter que multiplicar essa escala por 250, porque a escala que eu tenho ali é de 1 para 250. Imagina só quando a gente vai fazer a leitura de um mapa. Não dá para a gente colocar as distâncias reais nesse mapa. Então a gente utiliza um recurso chamado de escala para a gente poder fazer a leitura, tá bom? Então o intuito ali era mostrar o conceito de razão para vocês, tá bom? E está demonstrado aqui na situação problema. Ok? Vamos para a próxima para a gente finalizar? Temos aí, ó, a razão entre o peso de uma pessoa na Terra e o seu peso em Netuno é 5 para 7. Dessa forma, o peso de uma pessoa que na Terra pesa 60 quilos, em Netuno está no intervalo. Muito bem, então, veja, ele deu aqui para nós uma razão, tá? A razão de 5 para 7. De 5 para 7. E deu o peso dessa pessoa aqui na Terra, né? De 60 quilos. Então, para a gente encontrar o valor dessa razão, o que a gente tem que fazer? Vamos multiplicar a razão que ele deu, que é 5 para 7, vezes 60. Tá? Por quê? Porque 60 é o peso que foi dado. Ok? Então, se eu quiser encontrar quanto que vale, né, essa fração aqui, basta eu multiplicar pelo valor que eu quero tirar essa fração. Veja que 60 é o valor total, tá? 60 é o valor total. Mas 5 sobre 7 ainda não é o valor total da fração, tá? Para chegar no valor total aqui, eu teria que acrescentar mais 2 unidades aqui em cima, para poder chegar em 7 sobre 7. Aí sim eu teria o valor total, tá? Mas observem que eu não tenho 7 sobre 7, eu tenho apenas 5 sobre 7. Então ainda está faltando 2 unidades para completar essa fração, né? Para poder ser uma fração inteira. Ok? Bom, então nesse caso, nós iremos fazer essa multiplicação, tá? Já trabalhamos também a multiplicação envolvendo frações, né? Eu falava para vocês lá na aula de multiplicação de frações que, diferente da adição e subtração, eu posso fazer a operação direto ali, ou seja, eu vou multiplicar 5 vezes 60, né? E 7 vezes 1. Coloquei esse 1zinho aqui embaixo, no denominador da fração, apenas para representar, né? Para vocês aí que existe o número 1 que a gente pode fazer essa multiplicação aqui, tá? Então eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 60, tá? Você pode entender como sendo 5 vezes 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Como eu tenho mais um zerinho aqui, eu acrescento mais um. 300. Ou seja, 5 vezes 60 é igual a 300. E 7 vezes 1 é igual a 7. Agora basta a gente dividir, né? 300 por 7 que a gente vai chegar no intervalo que ele está pedindo aí, tá? Então, 300 dividido para 7 vai resultar aqui aproximadamente, tá? Vou deixar assim, aproximadamente 42,8.
Então, esse é o resultado da divisão. Vai ser o número decimal, ok? Mas aí, aqui na pergunta, né, ele coloca... dessa forma, o peso de uma pessoa que na Terra pesa 60, em Netuno está no intervalo. Então, eu encontrei aqui 42,8, né? 42,8 está entre qual intervalo? A, B, C ou D? Veja, 42,8 está, ó, entre 40 e 45. Entre 40 e 45. Entre esses dois números, nesse intervalo, eu tenho 42,8, quase 43, né? Veja que 45 já passou do intervalo. Então, entre 45 e 50, você não vai encontrar o 42,8. Você só vai encontrar esse 42,8 entre o 40 e o 45, tá bom? Portanto, letra A é o gabarito aí da nossa questão. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da nossa aula. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.